Boa noite, telespectador. Desculpa falar específico assim, então não sou nenhum tipo de profissional, mas... Ok, boa noite, telespectador. Hoje eu vim falar sobre Prologue. E o personagem que eu quero falar é sobre ele mesmo, Urim Itoshi. Ah, mas o que você vê de importante no Urim Itoshi pra querer falar dele? Bem, o que eu queria falar sobre o Urim é que eu acho que o estilo dele de jogo mudou bem rapidamente. Mas sobre isso, vocês verão comparando ele atual com o ele da primeira aparição. Mas sobre isso, são coisas que vocês vão ver no vídeo. Então vamos começar pelo primeiro tópico que eu quero apresentar. Tópico entre aspas, né? Eu nem sei o que isso significa, mas eu vou falar porque sim, sabe? Bem, começando pela infância do Rin. Ele cresceu até que uma vida boa, com pais que, pelo visto, têm dinheiro para sustentar a si mesmos, o Urim e o Sai. E um dia, Sai levou seu irmão para vê-lo jogar. Ah, esqueci de falar que o Sai é irmão do Urim, tá? E um dia, Sai levou seu irmão para vê-lo jogar. Já falei isso, mas vou repetir porque sim. Até porque meio que o Urim não jogava. Enquanto Sai jogava, Rin apenas observava ele. E animado com o futebol, ele chuta a bola em um momento em que ela chega para os pés dele. Os figurantes reclamam que é aqueles carinha lá que é do time do Sai, do time adversário no caso. Enquanto isso, Sai elogia Rin e acaba chamando ele para jogar ao lado dele. Rin acaba aceitando, animado para jogar ao lado de seu irmão. Indo um pouco para o futuro, vemos que eles tiveram uma promessa. Sai seria o melhor atacante do mundo e ele o segundo, sendo seu ajudante. E ainda mais para o futuro, Sai recebeu uma proposta do time espanhol Royal, uma clara referência a Real Madrid. E ele meio que sai prometendo que voltaria para ver o Urim, né? Mas ainda mais pro futuro, o Sai ele acaba meio que finalmente voltando, né? E ele acaba voltando meio, digamos que traumatizado. Fora que ele fala pro Urim que ele atualizou seu sonho. E que agora seu novo sonho é ser o melhor meio-campista do mundo. E afirma que o Japão não conseguiria ganhar a Copa do Mundo. Ou então produzir o melhor atacante. Não foi Copa do Mundo, foi o melhor atacante. Eu que escrevi errado aqui no roteiro, mas ignorem. Rin, vendo isso, acaba meio que ficando assustado e irritado com a mudança do irmão. E por conta da promessa em que fizeram anteriormente, ele confronta o irmão sobre isso. E Sei acaba decidindo resolver isso na barra do X1. E Urim, obviamente, acaba sendo amassado. Vamos pro próximo tópico, entre aspas. Quase que eu falo toque, mas ignorem. Galerinha, um aviso. Minha voz pode ficar meio diferente a cada tempo que passa no vídeo. Mas é porque eu tô fazendo o vídeo em alguns lugares diferentes, em horas diferentes. Mas voltando. Indo para o presente, a gente acaba vendo o Urim no Blue Lock, sendo o top 1 no time dos supostos top 3 do Blue Lock. Ele joga uma partida contra o nosso querido protagonista, Yuri Kisaki, e claramente ele vence do time dele, né? E mais uma vez o protagonista volta com um time ainda melhor dessa vez. Bem, foi uma partida épica que eu não vou falar ela toda, porque senão o vídeo fica meio longo. Mas resumindo, o Urim ganhou deles por sorte estar no momento certo, na hora certa. Avançando um pouco, Ori é um dos únicos a fazer gol contra os 5 craques mundiais, em que ele, Bachira, Aru, Tokimitsu e Sagi jogaram contra. Desculpa se estou falando Aru errado. Mais para o futuro, Blue Lock é desafiado pela Sub-20 do Japão para o X1, né? E adivinha quem vai na Sub-20 do Japão? Ele mesmo, Itoshi Sai, irmão do Rin. Rin irá atuar como atacante nesse jogo e seu irmão Itoshi Sai como meio-campista. Um detalhe importante aqui: Rin e Sai vão ser o centro das atenções agora, nessa temporada aí que eu vou falar agora no próximo arco. E agora finalmente vamos para o próximo tópico. É isso aí, galerinha. Eu falei pouca coisa dessa vez, mas é o que tem pra hoje, né? Bora para o arco mais grande agora, simbora. Tá fulano, comédia, rouba amor. Indo para o arco do jogo contra a Sub-20 do Japão, aqui o jogo já começa pesado.
com o Urim tentando parar o Sai, já que esse é o que vai destruir ele. Mas Sai acaba fazendo um gol olímpico, fingindo que ia realizar um cruzamento para alguém da Sub-20 do Japão. Eu não vou entrar muito em detalhes desse arco, até porque o meu foco é explicar a história do Urim e não o arco em si, mas se vocês quiserem eu faço um vídeo só pra isso. Mas voltando. Após isso, o Blue Lock marca um gol com o Seishironagi, né? E um aviso aqui, algumas coisas podem estar fora de ordem, já que faz muito tempo desde a última vez que eu acabei vendo esse arco. Agora voltando. O Urim, ele acaba tentando copiar várias vezes aquele gol do Sai. E ele falha miseravelmente em todas. Mas no final ele marca um gol que não é idêntico ao do Sai, né? E uma cena em que tem uma interação meio que interessante deles. O Sai ele dá um leve empurrãozinho nele e logo diz: enquanto você continuar agindo como meu irmãozinho, aí ele dá uma caneta nele, depois fala: isso passa por ele, você nunca me superará. Aí eu não lembro se o Sai faz um chute ou um passe, mas eu acho que foi passe. Mas enfim, o Urim acaba ficando um quanto pouco impressionado com o nível que sai, e após tudo isso, acontece o segundo tempo do jogo entre Blue Lock e Sub-20 do Japão. Bem, agora no segundo tempo, as coisas acabam ficando mais pesadas. Agora entrou em campo Ryusei Shido, substituindo um figurante, e ele já mete 2 gols de uma vez. De uma vez não, mas os 2 gols foram em seguida dele, para o Sub-20 do Japão. Um foi com um passe de falta do Sai, e outra com uma bicicleta do meio de campo. Olha que apelão. O Blue Lock marca outro que usando o Barou Shoei e empata o placar. Mas isso não importa e vamos pular para o futuro. O Itoshirin finalmente desperta. Ele entende que praticamente todos em campo são seus inimigos, desde companheiros até adversários, e se entrega aos instintos destrutivos. Sai fala que era melhor ele ter ficado em casa, e aí começa o jogo de verdade entre irmãos. Após um tempo, Sai também desperta e vai em um confronto com Urim entre eles, e Sai que se aproveita do confronto entre irmãos para fazer o gol. Ele aparece no momento certo, na hora certa para fazer o gol. Ele se aproveita da vitória do Urim e faz o gol final, por pura sorte, assim como o Urim havia feito antes. Sabe, Urim, eu acho que eu estava errado. Sobre o que, irmão? O Japão de fato consegue produzir um atacante de verdade. Quem seria esse tal atacante? O nome dele é Isagi Yoichi. Foi quando o Gyro finalmente entendeu. O universo não se importa comigo. Ninguém se importa se eu vivo ou morro. Em outras palavras, minha vida não tem sentido. Voltando agora, é basicamente isso. Fora que o Urim ele pegou um ódio extremo pelo Isagi por causa disso aí do Sai. Enfim, essa foi a história do Urim. Se vocês quiserem e pedirem, eu trago a parte 2 com o mangá, falando da história do Urim do mangá. Vai ser meio que uma parte desse vídeo, mas por enquanto eu vou falar só do anime porque eu não quero ver o mangá, só pra eu falar a história do Urim. É isso que eu tenho pra falar pra vocês. Tchau. E é isso. Foi quando o Gyro finalmente entendeu. O universo não se importa comigo. Ninguém se importa se eu vivo ou morro. Em outras palavras, minha vida não tem sentido.